E hoje os 9 ministros do Supremo Tribunal Federal, a mais alta instância da justiça brasileira, aqueles que estão acostumados a dar a última palavra quanto à lei no nosso país, se concentraram hoje para julgar um processo considerado de pequena relevância. Pelo menos entrou em pauta no STF um processo de um mineiro que roubou um par de chinelos no sul do estado. O alto número de recursos é apontado por especialistas como uma das razões da morosidade da justiça no Brasil. Sobre esse tema, nós recebemos aqui no estúdio o desembargador Herbert Carneiro, que é presidente da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Desembargador, seja bem-vindo, uma boa noite para o senhor. Obrigado, prazer. Primeiro aqui, essa determinação hoje de estabelecer-se um prazo, para a vista dos processos, é visto com os bons olhos? É um bom caminho? Com certeza. É tão somente o cumprimento de uma regra que já está prevista na legislação processual e no regimento interno dos tribunais. Então, não tem novidade nenhuma. É tão somente uma chamada para que os prazos já previstos na lei sejam respeitados. Muito bem. Cumprir o que está combinado. Pois é, porque o que a gente acaba, a sensação de quem acompanha o noticiário é que o número de recursos, as possibilidades de recursos da justiça brasileira é muito alto. Essa sensação é verdadeira? A gente tem uma série de recursos, pedidos de vistas e esses subterfúgios que acabam transformando os processos em verdadeiras tartaruguinhas, que vão andando anos e anos a fio, é isso mesmo? É verdade, e só para exemplificar, na legislação processual penal, um bom advogado, por mais simples ou mais complexa que seja a demanda, ele consegue manejar 70 recursos entre a decisão de primeira, segunda e até a terceira instância, que é o Supremo Tribunal Federal. Então, realmente, junto de outras medidas que são necessárias para a agilização, a celeridade e a eficácia do processo, é fundamental a reforma da nossa legislação processual. Aliás, hoje, o Senado Federal está debruçado sobre o novo Código de Processo Civil, que traz, inclusive, uma diminuição significativa no número de recursos a serem manejados pelas partes. Até para que os nossos telespectadores possam observar que não há prejuízo à justiça nesse sentido, um levantamento muito interessante da Fundação Getúlio Vargas sobre os números do STF é que 90% dos casos que chegam ao STF são mantidas as decisões dos desembargadores dos seus tribunais regionais. Agora, é uma realidade. Desde que haja a comprovada violação ao texto constitucional, está aberta a possibilidade de ir ao Supremo. Os tribunais inferiores fazem o que a gente chama de juízo de admissibilidade. Se preenche os requisitos previstos na lei e, em tese, há a ocorrência de uma violação à Constituição Federal, no que diz respeito ao Supremo Tribunal Federal, independentemente da complexidade, do valor da causa, pela legislação atual, o recurso irá sim ao Supremo Tribunal Federal. E importará nisso que o ministro Barroso disse. Quer dizer, o volume é enorme, de uma maneira que os ministros têm hoje, enquanto os Estados Unidos da América julgam 150 processos por ano, a Suprema Corte dos Estados Unidos, aqui nós estamos julgando quase que 150 mil processos com 11 ministros. Isso é humanamente impossível dar conta dessa carga de trabalho. E parece que só aumenta aquela sensação que a gente tem de impunidade, que sempre quando a gente conversa com as pessoas sobre infrações, das menores aos crimes hediondos, é que tudo demora tanto tempo para ser julgado, quando chega às vias de fato, para transitar em julgado, que as pessoas ficam assim, não há punição, A gente tem até um dado que o Brasil revela que, em média, 8 anos e 6 meses para concluir um processo de julgamento de um homicídio, sendo que o tempo máximo não deveria passar de 316 dias para um réu solto e 296 dias quando o acusado está preso. Por que a gente leva tanto tempo, desembargador? É a previsão, exatamente esses dias que você citou, são os que estão previstos na lei, nos códigos de processo. Agora, o que acontece? O Brasil experimenta já de algum tempo, muito em razão da Constituição Cidadã de 88, depois com a edição da Lei dos Juizados Especiais, depois do Código do Consumidor, o Brasil é um campeão de demandismo, de acionamento da justiça. Todo mundo fala que era o americano, que o americano adora processar, mas o brasileiro também está assim? O brasileiro é campeão de demandismo. Ele às vezes deixa de levar uma questão, por exemplo, a uma instância administrativa, como por exemplo o PROCON, numa questão de consumo, acha mais fácil ir hoje aos juizados especiais, porque até 40 salários mínimos no juizado especial da Justiça Comum, você não paga para
para acionar os juizados. Até 20 salários mínimos, você nem precisa de advogado. Então, quer dizer, é um convite ao demandismo. O cidadão acha que, naturalmente, com a proteção e com a ordem do juiz, ele vai resolver o problema dele de maneira mais eficaz. A realidade que se experimenta e hoje, quem dita essa realidade para nós é o Conselho Nacional de Justiça, porque é o órgão que está previsto na Constituição e que está estudando a administração da justiça com base em pesquisa, com base em dados científicos. Ele está ditando as normas de uma nova administração, de uma nova gestão, de visão para os tribunais, não só com relação às pessoas que prestam serviço, mas com relação à chamada gestão de processo. E o CNJ está dizendo exatamente isso. Nós precisamos de investir mais do que nunca no Brasil na cultura, na formação da cultura, da conciliação, da mediação, da arbitragem, as pessoas resolverem seus problemas entre si, como acontece nos Estados Unidos da América. Quer dizer, você resolve na sua associação de bairro só aquilo que não pode ser resolvido pelo meio consensual, pelo meio conciliatório, é que é levado à justiça. E aí a sensação de que a justiça vai funcionar serve até mesmo para que a pessoa evite chegar à justiça, né? Exatamente. É muito comum o argumento norte-americano, olha, vamos resolver, senão a gente vai levar isso para a corte. Exatamente. E aí ele quer logo resolver, porque sabe que vai... Por quê? Porque lá aí, você tem uma corte mais eficiente, ninguém acredita e ninguém aposta, menos sobrecarregada, ninguém aposta na impunidade como não acontece no Brasil hoje. O cidadão hoje leva para a justiça no Brasil, ele sabe que os bancos têm levado, as empresas de telefonia têm levado, as empresas aéreas têm levado. Por quê? Porque sabem que com isso aplicam o dinheiro no banco, estão ganhando dinheiro e a justiça não resolve. Entendeu? A verdade é essa. Essa mentalidade tem que ser mudada. Tem que ser mudada no plano, como nós estamos dizendo, legal, com boas leis. No plano interno nosso, com o processo judicial eletrônico, nós não podemos continuar trabalhando na era do papel. Nós temos que hoje trabalhar na era virtual, colocar a informática. Nós temos em Minas Gerais 296 comarcas. Nós temos comarca que ainda tem dificuldade com relação à internet, banda larga para a internet. Quer dizer, a dificuldade de chegar aos dados. Quer dizer, se você precisa de consultar a Receita Federal, se você precisa de consultar um órgão público, tem que mandar ofício. Isso é um atraso. Nós temos que investir no processo judicial eletrônico, temos que investir nessas formas de resolver problemas com conciliação, com mediação, com arbitragem e temos que melhorar, naturalmente, a gestão de pessoas e de estruturas. Nós estamos fazendo, no presente momento, o presidente do Tribunal de Justiça está empenhado, naturalmente, com a participação do Conselho Nacional de Justiça, em redesenhar o Poder Judiciário de Minas, fazendo exatamente isso, um avanço com relação ao processo judicial eletrônico, mas também readequando o número de servidores, fazendo correlação com o processo, de juízes com relação ao número de processos também. Hoje, a média brasileira, foi dito aqui, são 95 milhões de processos. A Justiça Estadual tem 85% dessa gama de processos, está com a Justiça Estadual. Nós temos 12 mil juízes para tratar desses mais de 75 milhões de processos. Por aí você vê a média. Enquanto na França você tem um juiz tratando de 1.000 a 2.000 processos, aqui cada juiz trata de mais de 15 mil processos proporcionalmente. Quer dizer, é uma responsabilidade nossa, né? Porque tem que derrubar esse mito de que apenas está na mão da justiça a solução de todos esses conflitos, inclusive da morosidade da própria justiça que está sobrecarregada. É uma responsabilidade de todos nós. Da cidadania brasileira, da sociedade brasileira. A sociedade precisa chamar isso, né? Exatamente. Muito obrigado pela entrevista. Acho que a gente conseguiu esclarecer bastante, principalmente com esse ar de trazer a responsabilidade, é claro, para facilitar para que os magistrados possam, sim, realmente entrar em situações onde realmente não há um acordo. Muito obrigado. Agradeço muito a oportunidade. Obrigada. Eu agradeço a oportunidade. Muito obrigado, parabéns aí.